Hoje é o nosso pastorzão que vai orar, se serve. E você come gengibre antes de pregar? É porque a garganta está ruim. É boa, eu não sabia dessa não. Vou começar a trazer gengibre também para comer. Amém? Vamos orar pelo pastor Sérgio? Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos o teu servo na tua presença. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar sobre ele essa manhã. E que ele se cale, Senhor, e a tua voz venha falar ao nosso coração. Que a palavra, Senhor, que sair da boca dele, Senhor, essa manhã, venha trazer vida, e vida em abundância, Senhor, porque é isso que a tua palavra promete, João 10:10. Peço, Senhor, em nome de Jesus, que qualquer coisa, Senhor, que possa tentar distrair, que qualquer coisa que possa fazer que, Senhor, as pessoas estejam dispersas, Senhor, nós repreendemos agora, Pai, em nome de Jesus, e nós te agradecemos. Amém. As crianças, deixa o Senhor orar por elas. Vem aqui, criançada. Cadê a galera? A galera. Ô, irmão. Vem, criançada, vem, vamos orar. Irmão Lourenço, vamos orar? Vamos, vai lá com o pastor Sérgio. Oi. Está numa fé hoje, hein? Vem cá, ninguém. Levante as suas mãos aqui, vamos orar por elas. Pai, nós queremos abençoá-las. Eles serão homens e mulheres que vão nos suprir, vão nos... como é que fala, meu Deus do céu? Eles vão, depois que nós partimos, eles vão ficar tomando conta da tua igreja. E nós oramos e pedimos que eles não sejam contaminados por esse mundo tão cruel, Senhor. Que os pais dessas crianças nos ensinem o verdadeiro evangelho, Senhor, do amor, da renúncia, que o Senhor possa abençoá-las, levantando como profeta nessa geração. No livro de Joel, o Senhor diz que os nossos filhos profetizarão, os nossos filhos seriam profetas, e nós não recebemos menos do que isso, profeta dessa geração, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, irmão? Você está de boa? Vai lá, Laura. Tá não. Tá não. Aí o irmão já está problemático. Em cima do altar já não. Tá de boa? Não. Ai, ai, ai. Tá de boa? Não, Alex. Tá não. Não estou bom muito para conversa, não, gente. Que a paz e a graça esteja com todos vocês. Amém? Quantos vieram aqui na igreja, na casa do Senhor, para receber um avivamento? Quando você saiu da sua casa, você pediu que Deus falasse com você? Sim ou não? Quando você projetou esse culto antes de hoje, sabe como que a mensagem ela vai fluir na sua vida? Você sai daqui no domingo pensando assim: Senhor, no domingo que vem eu preciso de ouvir sua palavra de novo. Terça-feira, Senhor, domingo eu vou na igreja, o Senhor vai falar comigo. Quarta-feira, Senhor, a tua palavra vai falar comigo. Quinta-feira, Senhor, o avivamento vai vir na minha vida. Sábado você vai falar assim: Senhor, amanhã eu vou ter um encontro com o Senhor através da sua palavra, da sua unção, da sua bênção, da sua misericórdia. E no domingo você vem para a igreja sedento, com fome, porque aquele que tem fome e sede serão saciados. E é isso que o Espírito Santo, nós temos que ter alegria de estarmos na presença de Deus. Nós temos que ter alegria e disposição de buscar um Deus que Ele sabe do que você não sabe sobre a sua vida. Ele sabe a sua vida porque Ele a escreveu. Nada que aconteça está fora do propósito de Deus. Você entende isso, Alex? Não cai uma folha. Agora você imagina você, que Ele fala assim: vinde a mim, meus filhos amados. Deus regozija em nós. Eu quero ministrar uma palavra hoje top. Eu gosto muito dessa mensagem, eu preguei muitas vezes. E todas as vezes que eu prego essa palavra, ela fala muito ao meu coração. E eu estava vendo os meninos aqui cantar. O que é um verdadeiro louvor?
O que é uma verdadeira palavra? É quando aqueles que estão ministrando, eles não estão preocupados de ministrar, mas eles estão preocupados em adorar. Aí essa palavra flui, ela entra no nosso coração. Então uma palavra para ela, um louvor para falar comigo, melhor, o louvor para falar com a igreja, ele tem que primeiro falar com quem está fazendo, com excelência. O ministro, quando vai ministrar essa palavra tem que falar com ele. Ele tem que ser o primeiro edificado, e nela a gente vai nos falando, e nós vamos nos colocando na ponta da espada. Porque se nós não vivemos, temos que viver. E se nós já vivemos, temos que continuar vivendo. Então isso é a palavra de Deus. Ezequiel 37. Essa mensagem, eu acho ela muito top. Muito, muito, muito. Vamos lá. Versículo 1. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele, e eis que era muito numeroso sobre a face. E me disse: filho do homem, pode reviver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carnes sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós um espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez reboliço, e ossos juntaram a cada osso ao seu lugar. Olhei e eis que vieram nervos sobre a pele, cresceu a carne e estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles vida. Versículo 9. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Versículo 10. E profetizei como ele me ordenou. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército grande e extremo. Diga assim: aleluia, Senhor. Irmãos, a gente percebe que essa mensagem, quando Ezequiel ele escreve isso aqui, ele estava falando com o povo de Israel, com a casa de Israel. Deus não tem, como eu poderia dizer, Deus ele preocupa com a humanidade, com todos os seres, mas ele cuida da sua igreja. Ele cuida pela misericórdia de Deus. Lógico que ele cuida de todos, mas eu estou falando que ele tem uma aliança com aqueles que se aliançaram com ele. Por mais que eu possa tratar o Alex bem, mas eu nunca vou tratar ele como eu trato o Sérgio Filho, porque nós temos uma aliança, o quê? Carne da minha carne, sangue do meu sangue. E assim é Deus. Então nós precisamos entrar na aliança com Deus para sermos filhos de Deus. Porque só aqueles que confessam, aqueles que rendem, que se tornam o quê? Filhos. Não da vontade da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus, que está escrito lá no livro de João, no capítulo 1, se eu não me engano. Mas nessa manhã, Deus nos trouxe aqui para falarmos um pouco sobre esse texto tão magnífico. Uma coisa mais interessante aqui no versículo 1, fala que
veio, né? A mão do Senhor veio sobre mim. Então, o Senhor me levou a um ambiente desconhecido. Um dos maiores problemas é que nós queremos andar no nosso conforto. Está entendendo? Diga amém. Nós queremos andar, irmãos, não pela fé, mas por aquilo que eu possa entrar e sair. Mas quando nós falamos de fé, Alex, nós estamos falando de perder todo o controle. Quando você já não tem mais controle de nada, aí você começa então, você começa a gritar: Deus, cadê o Senhor? No versículo 1, ele fala interessante, que ele fala assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. A primeira coisa, presta atenção, que tem que vir na sua vida, é as mãos de Deus. Quando a mão de Deus está sobre a sua vida, o resto é só uma consequência. Quando a mão de Deus te leva em espírito a um lugar ainda desconhecido, Ele te leva para um novo desafio, um novo degrau, um novo momento em que você agora vai entender. Tem pessoas que ficam assim: irmãos, olha aqui para mim, toda a igreja, por favor. Às vezes eu ouço isso aqui na igreja: irmão, vai lá e arrebenta no altar. Não, mas quem faz isso é Deus. Não! É por intermédio do homem que o milagre acontece, irmãos. Deus nos deu os dons. E se Ele está me dando essa autoridade aqui, eu vou usar os meus dons, as minhas capacidades, os meus ensinamentos, a minha teologia, para passar tudo aquilo de uma forma maravilhosa do Deus que me deu essa sabedoria. Somos nós que mobilizamos as pessoas. Somos nós que ganhamos pessoas para Cristo. Somos nós que damos testemunhos. Somos nós que pregamos o evangelho da salvação. Nem aos anjos foram dado o direito de ministrar a palavra do Senhor Jesus Cristo, mas Ele deu isso à sua igreja, e a igreja tem que exercer este papel. Se a mão de Deus está sobre mim, Ele vai me levar para os vales e vai me mostrar coisas que ninguém pode mostrar a não ser Ele mesmo. A mão de Deus vai levar você em situações que você vai acreditar e ver como Deus é maravilhoso, o quanto Deus não esqueceu de você. Mas quando Ele está em silêncio, é porque Ele está fazendo algo que você ainda não entende. A mão veio sobre aquele homem. Deus tem levado você para onde? Para onde que Deus está levando você? E quando Deus te leva, Ele te leva com um propósito de obediência. Pessoas que são ruins para servir, elas são ruins para ser servos. Elas não obedecem nem Deus. Eu nunca vi alguém que teme a Deus ser rebelde. Não estou preocupado se a igreja fala em língua, se pula, se roda. Eu estou preocupado é quando você para de falar em língua, para de rodar, como que vai ser sua vida. Eu não estou preocupado com as pessoas que caem, mas eu estou preocupado quando ela se levanta, se ela vai ser uma nova pessoa. Se ele grita, se ele não grita, esse aqui é meu jeito. Esse é meu jeito. E Deus, com as suas infinitas misericórdias, levou ele o quê? Primeira coisa foi a mão de Deus. Segundo, pelo Espírito Santo vem a intervenção. Clame pelo Espírito Santo todos os momentos, todas as horas, todo instante. Ore, ore, ore. Sai no carro, está orando. Põe a sua mente no trono de Deus. Fala: Senhor, eu preciso mais do Senhor, eu preciso mais da sua glória, eu preciso mais da sua misericórdia, eu preciso mais do Senhor. E para onde aquele homem foi guiado, irmãos? O versículo 1, pode deixar o versículo 1 aqui, por favor. Aquele homem foi guiado para onde? Aquele homem foi levado a um extremo
para que ele pudesse ver naquela visão o que Deus estava fazendo com o povo dele. Aqueles ossos simbolizavam Israel. E Deus leva aquele homem então a um vale de ossos secos. Deus leva aquele homem para um vale de ossos secos. Nós vemos aqui 3 coisas. Aqui nós vemos Deus, o profeta e os ossos. Irmãos, Deus, Ele alega de usar o homem. Você não tem ideia o quanto, quando você se põe na brecha para que Deus possa usar você numa geração falida, numa geração perdida, numa geração idólatra, numa geração que está indo para o inferno. Pessoas que elas não entenderam ainda o significado da palavra servo. Pessoas que ainda não entenderam, elas estão sequíssimas. Já viu as pessoas, muitas pessoas elas perderam uma sede. Elas perderam a vontade. Você já viu quando uma pessoa quer morrer e ela não come? Você está oferecendo comida para ela, não quero mais não, eu desisti da vida. Tem muitas pessoas que estão assim na sua vida espiritual. Se permita ser levado por Deus. Se permita ser levado por Deus, porque antes de Deus nos levar para o céu, Deus quer nos levar para os vales de ossos, para que ali, através da obediência e da palavra de Deus, nós possamos resgatar essas vidas para o Senhor. Através da nossa palavra, do nosso testemunho, do nosso envolvimento, do nosso comprometimento com as coisas de Deus. Nós precisamos entender muito bem isso. No versículo 2, ele fala: e me fez andar ao derredor dele, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, estava sequíssimo. Esse sequíssimo aqui, quando eu fui escrever essa mensagem, vou falar para vocês quando eu escrevi, ela está aqui, ó. Eu escrevi ela dia 20 de 11 de 2016. E aí eu vou escrevendo assim, onde eu preguei, igual aqui. Eu prego aqui, pastor, eu escrevo aqui, falando que eu já preguei ela aqui. E são mensagens muito fortes, que eu separei para mim, que são, sabe? E aqui, quando eu cheguei nesse vale de ossos sequíssimos, eu parei de escrever essa mensagem. Eu dei um tem em mim, assim, cortou. Aí eu entrei em depressão. Aí eu fiquei, depressão é uma forma, né? Fiquei assim, com a cabeça ruim, seco. Aí eu parei. Você sabe qual foi o sentimento que eu tive naquele momento, Paulo? Foi o seguinte: eu vou pregar essa mensagem, e no próximo domingo ninguém sabe mais nada dela. Eu parei, fechei o computador, fechei a Bíblia. E aquilo foi um testemunho muito legal. Só que eu mesmo não estava entendendo que Deus estava me levando a um vale. E a questão não é o que vai acontecer. A questão é eu deixar ser levado. Não é combater entre eu e Deus não querendo, Deus falando vem. E aí eu fechei. Aí eu liguei para um pastor, um amigo muito, sentei com ele, tal. Ele falou assim: Sérgio, você vai pregar os ossos sequíssimos, porque seco é uma coisa e sequíssimo é outra. Entendeu? A tradução fala assim: o vale de ossos sequíssimos. E esses sequíssimos está falando do povo da igreja, do povo de Deus, com a casa do Senhor. Pessoas que em outro tempo elas voavam na asa do Espírito, elas falavam em língua, elas pulavam, tinham comprometimento. Você não pode vir na igreja por fazer dela uma religião, por ser religioso. Como o pastor falou da oferta, irmão, prosperidade é diferente de riqueza, muito, não tem nada a ver prosperidade com riqueza. Riqueza tem muita gente que tem, mas não é próspero.
Prosperidade é saber lidar com isso, e regozijar, alegar a si e muitos outros com o dinheiro, com aquilo que você tem, com a sabedoria que você tem. Tem muitas pessoas que têm muita sabedoria, mas não sabem repartir o que elas têm. Se eu pudesse repartir um pouco da minha beleza com vocês, eu repartiria, mas tem coisa que não dá, irmãos. Entendeu? Sorry. Então, o homem foi levado para um lugar que era um maior desafio da sua, e são os desafios que você passa que vai fazer de você um homem e uma mulher apurados. Amém? Você lembra do Rambo, primeiro que teve o Rambo, irmão? Aquele homem com a faca. Ah, outro legal, o MacGyver. Quem lembra do MacGyver? Aquele seriado, a MacGyver. Irmão do céu, o MacGyver com um canivetinho, irmão, e um fio, aquele homem fazia uma bomba atômica. E eu falava assim, eu quero ser igual a esse cara, ué. Chega no meio da floresta, você pegava um canivetinho dele, irmão, ia numa árvore lá e tal, e fazia... Rapaz, ele pegava um elefante com uma linha de anzol. Eu falava, esse cara é o cara, ué. É, ué. Percebe? O homem é bom. Então, versículo 2 fala que Deus, e Ele me fez andar ao redor. Ele foi colocado no meio, depois ele começa a andar ao redor, melhor dizendo. Por que Deus faz a gente andar ao redor de muitas coisas? Porque Deus está nos dando estratégias. Você tem que preparar, aprender e executar. Não entra numa situação sem primeiro conhecê-la, sem saber, porque senão você vai dar mal. Então ele começou a olhar, e Deus começou a trabalhar no coração daquele homem. O que Deus estava querendo desempenhar no coração daquele homem, irmão? A obediência. Olha para o teu irmão e fala assim: quando Deus leva você a um lugar desse, Ele tem um propósito de ver a sua obediência para depois cumprir o milagre. Amém? Quando você estiver passando por algo grande, forte, glorifica, porque a hora que você sair, você vai ser condecorado à altura do nível que você foi levado. Quem aqui quer coisas grandes? O vale era muito grande. O vale era muito grande. Então, quando Deus forjar você para as coisas grandes, larga de ser medíocre. Tem gente que fala assim: Senhor, eu quero ser um profeta. Aí ele fala: beleza, vamos lá, vamos para o caminho agora da preparação. Para Jesus ser reconhecido como Deus, Ele teve que morrer. E quando Ele morreu ainda não era muito conhecido, mas a sua consumação foi na sua ressurreição. Entenderam? Porque se Ele não tivesse ressuscitado, seria como outros profetas que vieram antes dele. Mas quando Jesus Cristo ressuscita, Ele ressuscita. E é então interessante que quando Ele ressuscita, as pessoas acham que quem abriu a porta do túmulo de Jesus foram os discípulos, foram os anjos. Não. Marcos Lucado, ele escreveu um livro muito top. Ele escolheu os cravos. E nesse livro ele fala que quando Jesus Cristo ressuscitou, na ressurreição do Mestre, as portas se abriram. E não foi só a da caverna que ele estava, mas foi as portas do céu para a igreja que ali estava sendo representado através da sua morte. E por isso ele ressuscitou, para levar você aos vales e mostrar para você que ele está vivo, intercedendo por você noite, dia e noite, para que tudo vá bem na sua vida. Mas aprenda isso. O vale é para homens e mulheres corajosos.
Vou falar no microfone, não, peraí. Esse povo que é vegano, dá conta não. Tem que comer muito feijão, muita carne, muito ovo, muita proteína para aguentar o rojão. Vocês estão entendendo? Diga amém. O reino é para os corajosos, para os valentes, homens e mulheres que, se Satanás fizer assim, ó, eles não saem correndo, eles apontam para a cara dele e falam: você já está vencido. Deus espera que você tome posição de ser filho e não servo, e não escravo. O que você quer que Ele faça mais para te mostrar, gente? Deus quer te levar a experiências extraordinárias, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que os olhos não viram, aquilo que não desceu ao coração do homem, está preparado, está pronto. Eu gosto muito desse negócio, está pronto. Basta você agora entrar na sequência, na sintonia dos céus. Quem que gosta de ouvir rádio? O rádio do meu carro é ligado, todo momento que eu entro está ligado, só que eu ponho ele bem baixinho. Se aumentar dá problema, aí eu nem ouço, mas é costume. Eu já trabalhei em rádio, eu já fiz locução em rádio, eu já fiz quase tudo, irmão. Se você pensar nessa vez, eu já tentei fazer. E aonde eu vim parar? Aí Deus chamou a gente para o ministério. Aí tem gente que fala assim: não dei certo com nada, eu fui para a igreja e deu. Mas esse não é o meu caso. No versículo 2 ele continua falando: e Deus quer levar você para outros caminhos. A visão só é aberta quando somos guiados pelo Espírito Santo. Nós só conseguimos ver coisas grandes quando somos levados pelo Espírito Santo, porque aí há o reconhecimento. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você entender que o Espírito Santo vai te levar, não desobedeça. Tem muitas pessoas que estão indo por conversas, por distração, por motivação. E eu acredito que quando o Espírito Santo ele vem sobre nós e começa a nos levar, ele nos leva ao reconhecimento de quem nós podemos nos tornar nele. E aquele profeta, ele foi entrando dentro o Espírito Santo foi levando ele. Quanto mais ele percebia, ele agia, ele andou ao redor. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus Cristo, olha aqui para mim: nunca perca o controle. Eu, com 2 meses de seminário, meu pai morreu. E aí eu pensei que ia voltar, mas Deus não permitiu que eu voltasse. Eu estava estudando, eu e minha esposa. Já falei isso para os irmãos: se a minha esposa estava grávida desse menino aqui, não parece não, mas esse é o dela, viu, irmãos? E ela grávida de acho que 3 meses. E nós entramos nesse vale. Eu já passei por tanta coisa em igreja, irmãos, que dá para escrever uns 2, 3 livros. E eu nunca, irmãos, deixei de andar ao derredor dos problemas. Problema, irmão, é para ser encarado e resolvido. Porque quando não é resolvido, ele vai criar um câncer na sua vida. Resolver não é brigar, não é xingar, é dar ninja, mas é você entender. Olha aqui para mim, quantos aqui querem mudar? Como é que eu posso dizer? Mudar de degrau em Deus? Diga amém. Quantos querem ser promovido por Deus? Então aprenda a resolver problemas. Você sabe para que serve líder? Ou não? Para resolver o problema. Agora, o pior não é isso. Você resolve ou você cria problema? Não responde não, fica quietinho, fica pianinho, fica caladinho. Você resolve problema ou você cria problema? Entendeu, pastor? Você tem
a capacidade de andar sobre o vale e não morrer? Ou você tem dificuldade de entrar e morrer junto com os sequíssimos? Um servo do Deus Altíssimo, você conhece ele pela palavra que ele fala e pelas ações que ele tem. Deus quer pessoa desenrolada, que tem coragem de assumir responsabilidade, ainda não tendo, mas você começa então a entender. Isso é o reconhecimento. Versículo 3. Versículo 3 ele fala assim: e me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor, Jeová, tu sabes. O que é que Deus estava ali, irmãos? Deus estava conversando com ele, forjando a fé dele. E ele falou assim: o Senhor sabe todas as coisas. Ali Deus faz o que para ele? Uma pergunta. Quantas perguntas que Deus já fez a você e você não soube respondê-lo? Ou se respondeu, respondeu mal, ou respondeu bem? Ou você teve uma boa resposta? Deus está te perguntando nessa manhã: tem jeito para a vida reviver? Tem jeito do seu problema ser resolvido? Tem jeito de trazer vida para onde tem morte? Tem jeito de trazer alegria onde tem tristeza? Tem jeito de trazer prosperidade e dinheiro onde há miséria? Tem jeito de você sair desse problema que te amarra a Deus de pequenininho? Aonde Cristo já falou que já está na cruz? Aonde Cristo já falou que Ele veio para te libertar, para te fazer uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus? Você foi lavado e remido pelo sangue, por isso nós tomamos a ceia. Eu acho muito interessante, eu li um livro uma vez tão grande para aprender só uma coisa, é loucura, e sobre remissão. Aqui está a ceia. Os sacerdotes, eles pegavam uma vez por ano, matava o bezerro, pegava o sacerdote, punha a mão, o dedo no sangue, passava na cabeça das pessoas, pronto, aquelas pessoas eram perdoadas. Diga assim, aquele povo era perdoado. Aí Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, aí Ele perdoou os nossos pecados, diga amém. Mas não só isso, Ele não veio só para perdoar, Ele veio também para purificar. E quando Ele morreu, a morte dele foi de perdão e purificação. Então você pode ser puro todos os dias. Eu pequei, Senhor, me perdoa. Você está purificado. A mesma coisa você pegar de São Paulo, Rio, tinha até aquela água toda contaminada, e Jesus pôs o dedo, né, afastar, está purificado. Você acredita que está purificado ou não? Você sabe por que às vezes nós não acreditamos? É porque nós achamos que depende de nós. A gente acha que somos nós que temos que fazer. Parece que se eu não estiver fazendo algo, parece que não é verdade. E o diabo fica te colocando na cabeça: não, você não está purificado, você não está perdoado. Irmãos, você está, porque Ele disse que está. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então é isso. Ele te faz uma pergunta. Deus está interessado em saber se você quer. Isso é bom, né? Ele está interessado em saber se você quer. Você sabe o que é o problema das pessoas, irmãos? Eles querem ir para o céu, mas eles não querem obedecer aquilo que Cristo disse: congregar, servir, amar, renunciar. Todo mundo quer ir para o céu. O sábado foi o dia de quê, irmão? Fala mais alto aí, irmão. Foi o quê? No Brasil já chamamos de dia de finado. Nós não celebramos a morte. Quantos crentes que colocam questão de Halloween, sei lá, nas casas deles, irmão, está errado. Celebre a vida. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. E tem gente que acha que aquilo é bonito. Tem gente que acha que ser feio é bonito. Irmão, a sua casa, ela tem que ser um altar de Deus. É vida.
Entenderam? Casa de crente, irmão, não pode ter esse trem não, que celebra morte. Irmão, que opressão. A gente entra na Home Depot, a hora que você vai passar naquela sessão lá, tá aqueles bichão assim, irmão. Eu vi um na televisão que eu não acreditei não. O cara deve ter gastado dinheiro, irmão. Os bichos saem correndo, irmão, andando assim. Eu falo, o capeta tá naquele trem ali, irmão. Porque só a máquina não fazia aquilo ali não, hein. Então, meus queridos, o que nós estamos esperando? E quando essas coisas entram para dentro das nossas casas, da nossa família, nós não temos força para dizer não. Porque é natural, é normal, é uma cultura do inferno. Estão entendendo, irmão? Eu estou falando perante a Bíblia. Eu estou falando sobre a Bíblia. Jesus fez essa mesma pergunta: vocês querem me seguir? Vai, vende tudo que você tem e siga-me. Aí você vai entender o chamado. Olha aqui para mim. Toda aliança com Deus tem que ter perca. Não é de dinheiro, não é de carro. Percas emocionais. Percas que para você é um valor, mas para Deus não é. Para o reino não é. Então Deus tem chamado você para isso. Você está disposto a continuar andando pelo vale? Quantos aqui estão sendo levados ao vale? Diga amém. Versículo 4 ele diz assim. Versículo 4. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deus manda ele fazer o quê? Encarar o problema. Irmãos, tudo tem um propósito. Encarar o problema. E às vezes esse problema a gente, por exemplo, tem que agir por fé, né? Aí aquele homem então ele começa a abrir a boca. Primeiro vem o que, irmãos? A mão de Deus. Agora ele quer que você haja como ele profetizou. Ele fala: agora você vai profetizar, você vai falar. E é engraçado que ele não fala com os ossos, ele fala para os ossos. Entendeu ou não? Entendeu? Não, vou repetir. Ele não fala com os ossos, ele fala para os ossos. Ossos têm ouvido? Ossos escutam? Lógico que escutam. Lógico. Então percebe? Se Deus falou que ouve, ele vai ouvir. Percebeu ou não? Então profetiza, filho do homem, sobre os seus problemas, sobre a sua dificuldade. Acredita. O Evangelho, o Novo Testamento, antigamente, ele te deu esse poder, te deu essa autoridade, sabe? Para pisar em serpentes, escorpiões, e nada fará. Dando alguma coisa que eu acho engraçado também, igreja, Alex. Nossa, você não tem ideia tanto que o louvor é atacado. E o povo da intercessão, meu Deus, depois que eu comecei a orar na igreja, irmão, vai ler Bíblia e orar, se eu tenho dó, larga de ser bobo. Quem canta é mais atacado que quem ora é mais atacado. Não tem isso não, isso é conversa de cabeça. E quem prega então? Para com isso, irmãos. Isso é conversa de doido. A igreja é atacada pelo poder do diabo. Não é por aquilo que você faz, não. É por aquilo de quem te representa. Estão entendendo? Diga amém. Nossa, depois que eu entrei para o grupo de louvor, você precisa de ver minha vida, como é que mudou. Não, é porque você está andando nos vales de ossos secos, e agora você tem que consertar a sua vida, você vai ter que quebrar pecado, aí começa essa briga mesmo, porque o Espírito Santo vai começar a falar para você profetizar, e a única pessoa que pode te libertar é você mesmo. Então você precisa entender que Ele quer que você profetize.
Começa a enumerar os seus pecados e fala para os seus pecados, para a sua língua grande, para o seu zóio grande, sabe, para a sua falta de fé, para a sua fofoca, para as suas mentiras, sabe, o seu jeitinho. Para de mentir, irmão. Você não veio na igreja e fala assim: ah, eu estava doente. Não, fala, eu não quis vir na igreja domingo, eu estava em casa de boa e fiquei. É um direito seu, mas não minta. Por telefone, irmão, você vê gente mentindo assim, que fala, dá vontade de pegar o telefone e enfiar na boca da pessoa assim, irmão. Ah, mas é só mentirinha. Não, irmão, não faça isso, porque amanhã, quem mente aqui, a hora que ele sofrer uma pressão ali, pastor, ele vai mentir. Ele vai mentir. Ele vai mentir. Eu postei algo interessante também, irmão. Uma coisa que nós precisamos profetizar na fofoca. Eu coloquei aquele Paulo Sérgio, aquele filósofo, ele falou assim: olha, não é o que as pessoas dizem a meu respeito. E você vem e me fala. Eu quero perguntar como que você se comportou quando eles começaram a falar mal de mim. Que o problema não é o que está falando, é o que traz a conversa. Você me defendeu ou não? Então não somos amigos. Eu tenho algo muito gostoso, pastor. A igreja que eu fui pastor nunca foi fofoqueira. Eu pego no braço e trago os dois para o altar. Falo, vem cá agora. Mete o pau um no outro aqui agora na frente. Fala, vocês têm coragem? Não vai falar. Porque o fofoqueiro é covarde. Ele mata, ele destrói. E nós precisamos o quê, irmãos? Tirar isso da nossa vida. É isso que atrapalha o crescimento. Pessoas que não estão tendo força para resolver os seus problemas. E quando esses problemas não são resolvidos, ela começa a culpar outras pessoas. Como se a gente que é pastor tivesse culpa disso, irmão. Não foi nós que arrumamos problema para você, não. Quem arruma problema para mim sou eu mesmo. E pensa no caboclo que é bom para arrumar problema, irmão. Tem hora que eu falo com ele, você tem que parar, velho. Eu falo para mim mesmo, falo, você vai matar eu, aí. Não, quando não tem, a gente fica caçando, irmão. Por isso que eu fico quietinho em casa. Eu gosto de ficar quietinho, porque aí eu não tenho problema. Nós somos complicados demais. É só o papai do céu mesmo para ter dó e misericórdia de nós, irmão. Aqui não tem ninguém melhor nem pior, irmão. Aqui tem um povo chamado, escolhido por Deus para melhorar. Amém? Mas profetiza. Eu sempre profetizei e profetizo. Deus está interessado em saber, né? Versículo 4 que eu li. Primeiro vem a mão de Deus, agora Deus leva ele para profetizar. Deus fala sobre os vales. O profeta fala não com os ossos, mas ele fala para os ossos. E os ossos ouvem a palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, seus profetas de Deus. Quando você está sintonizado com Deus, Ele manda você dizer, Ele quer te eleger, Ele quer te promover, Ele quer usar os seus lábios, porque Deus não vai usar um cavalo, Deus não vai usar um galizé, Deus não vai usar um boi para falar com as pessoas. Deus vai usar você, porque você é a imagem e semelhança, você é escolhido, você foi salvo para levar essa palavra do reino. Então quando você fala sintonizado com Deus, as coisas vão acontecer, o milagre vai vir, a cura vai vir, a prosperidade vai vir, a reconciliação vai vir, o crescimento vai vir, a alegria vai vir, a felicidade vai vir, o batismo com o Espírito Santo vai vir, porque o que prometeu Ele não mudou, Ele continua o mesmo e continuará por eternidade, e eternidade Ele continuará sendo Deus. Ele só está esperando você sair da sua zona de conforto e colocar os pés sobre o vale, aonde você então virá a glória e o milagre de Deus sobre a sua vida. E Deus não está levando muita gente, Deus leva poucas pessoas para atrair muito mais. Porque aí onde você for colocar as plantas do teu pé, você saberá, conhecerá o Deus que você serve. Esse é o nosso Deus. Os vales têm um aspecto pedagógico de vermos milagres, e através de nós Deus falando, operar milagres. E então você conhecerá que Deus não desistiu, que Deus continua abençoando, que Deus continua realizando, que Deus continua profetizando sobre as nossas vidas. E profetizei a palavra aos ossos, e os ossos não têm ouvido, mas a palavra de Deus eles ouvem e obedecem. Tudo obedece, tudo obedece.
A água obedece, a pedra obedece, o vento obedece. Vai lá e vê lá, servo bom e fiel, se está vindo chuva. Aí o cara vai 6 vezes, na 7ª ele chega no profeta e fala: olha, profeta Elias, né? Elias? Deu um branco aqui agora, é o profeta Elias, né? Aí eu vejo uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer, vai chover. Ele fala: eu vejo uma nuvem do tamanho. E aquela mão que ele viu era de quem? Você consegue ver, ainda que seja pequena? Aí ele chega no profeta. O que é uma sintonia, irmão? Ele chegou lá: profeta, eu vi sim, ela é tamanho de um homem. Então desce e fala para Acabe para ele correr, porque senão a chuva vai pegar ele. E aí vai o discípulo: o meu mestre disse para o senhor: corre, vaza, porque o negócio vai ser bruto. E ele vai. E o que acontece, irmão? A mão vai o quê? Porque quanto mais a mão vai chegando perto, mais você vai tendo definição da visão. Pode estar longe, mas ela vai chegar perto. Você vai ser contagiado por ela. Os ossos não têm ouvido, mas obedeceram. Tudo obedece. Versículo 5. Deixa eu ver aqui o horário. Versículo 5. Ele diz assim: versículo 5. E diz o Senhor dos exércitos a esses ossos: eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. Ali estava um sinal de uma guerra, um lugar onde homens morreram por causa de uma causa, Alex. Generais, capitães, oficiais, soldados, eles morreram por causa de uma batalha, de um propósito. E aquele propósito levou eles à sua própria morte. Eles envolveram tanto na batalha que eles morreram nela. E ali existiam homens que tinham um propósito, que tinham famílias, que tinham coisas. E naquele momento, aquele homem começa então a profetizar e fala assim: fala agora que eu vou restaurar. Aqui está o segredo dessa mensagem. Aqui está o meio dessa mensagem, onde nós vemos que aqueles homens eram só ossos. E quando ele começa a profetizar, há um grande ruído. Fala assim: ruído. Então eu profetizei como se me deu ordem, e houve ruídos. Fala: ruídos. E antes de profetizar não havia nada, mas quando ele começa a profetizar, que ele começa a gerar vida, o que acontece? Ruídos. Quando você começa a orar, os ruídos começam, as coisas começam a acertar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: tem coisa que demanda tempo, tem coisa que vai gastar tempo, tem coisas que vão vir rápido, mas tem outras que vão demorar mais. Mas interessante é quando você começa a ver os ruídos de Deus, quando o milagre está chegando, as coisas vão acontecendo, e você então vai começando a admirar aquilo que Deus está fazendo por intermédio da sua palavra, da sua oração, do seu esforço, que você conseguiu atrair a atenção de Deus para esse propósito. Mas nesse caso aqui é diferente, é Deus que atrai o homem para o propósito dele. Houve uns ruídos, os ruídos começam, e ali aqueles ossos começam um juntar com o outro, os ossos começam a se encaixar certinho. Imagina, irmãos, que tinha cabeça para um lado, pé para outro, costela para outro, e eles foram juntando. De repente, levanta só esqueletos. Os esqueletos se levantam. Meu querido, profetiza a palavra aos ossos secos. Ossos, o Espírito de Deus traz vida. Sem o Espírito de Deus não há vida e nem esperança. Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida. Ele
Ele não trouxe a vida. Jesus é a vida. Você está entendendo, irmão? Eu estou falando uns trem tão bonito aqui, vocês não estão dando nem glória, nem Jesus não trouxe vida. Ele é a vida. Ele é a vida. Ele te ama. Ele te ama você sendo canseira. Ele te ama sendo bonito. Obrigado. Ele te ama. Comece a entender isso. Ali estava aqueles exércitos em pé, mas eles não tinham o quê? Carne. Jesus, eles não tinham carne. Versículo 6. Era o que? Um exército sem carne. A primeira coisa que Deus traz, Ele traz carne. Depois Ele traz nervos. E depois Ele traz cobertura naquele povo. Vou terminar agora. O que isso quer dizer? Nervo fala de sensibilidades. Você tem sido sensível às coisas de Deus? Nervo é o que traz força, né, a mexer, e traz sensibilidade. Quantas pessoas estão insensíveis nos dias de hoje? Pessoas que já não sentem o que sentia. Como era boa a igreja naquela época. Não, a igreja é boa hoje. É porque você não entendeu ainda. Você perdeu a sua sensibilidade. As lutas, as dificuldades, os maus tempos enrijeceu o seu coração. Mas você precisa entender que quem tem o domínio do vale é você, e não vale sobre você. Segundo, Deus deu o que? Carne, que é força. Seja forte e corajoso, que a palavra de Deus fala. Amém, irmãos? Tenha coragem de marchar. Tenha coragem de ter fé. Tenha coragem de dar um passo. E outra coisa, Ele trouxe cobertura, pele. Pele fala de cobertura. Você sabia que o maior órgão do corpo do homem é a pele. A pele, ela é vital. Não existe vida sem a pele do corpo. Se tirar a pele do corpo, a pessoa morre. Então você precisa de 3 coisas: da carne, você precisa de nervo, e você precisa de cobertura. Você precisa de força, e força você tem que ser forjado. Você precisa de sensibilidade, você tem que ter espírito de ensino. Você tem que ser ensinável. Você tem que aprender a ouvir não e ficar caladinho. Quando eu falo ficar caladinho, irmão, é para aprender. Como é que você quer aprender uma coisa debatendo com as pessoas? Primeiro você ouve, tenta, aí depois você vai aprendendo, você vai fazendo. Terceiro é o que? Cobertura, irmãos. Nós precisamos nos colocar sob liderança. A obediência nos leva a lugares desconhecidos. Não é pelo que estamos fazendo. Olha para mim. Não é pelo que estamos fazendo, é pelo que estamos obedecendo. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Aleluia. Quantos entenderam a palavra? Diga amém. Quantos gostaram da palavra? Diga aleluia. Quantos vão ruminar essa palavra durante a semana? Fala assim: eu vou. Aleluia. Nós vamos. Ô irmão, põe a música aí para mim aí, por favor, que eu pedi. Não vão te servir não. Você que vai vir aqui e pegar a ceia. Amém? Pode vir aqui, pegar a ceia e volta para o seu lugar. Todos, pode vir, pega, está aqui, ó. Oh, desculpa. Eu coloquei o lugar errado. Pode aumentar mais.
sou mais. Mais um pouquinho. Deixa o Senhor curar as suas feridas. Ore ao Senhor, ore ao Espírito Santo. Agora você está com o pão e o vinho em sua mão. É a sua ceia com o Senhor, a sua intimidade. E você vai tomar ela a hora que você sentir no seu coração aí. Pode abrir aí. Fique à vontade. Pode aumentar o volume da música um pouquinho, meu querido. Sinta essa canção. Olha ao Senhor, feche os seus olhos. Restaura o teu povo, restaura a tua igreja. Eu quero apresentar esta ceia, Senhor, ao Senhor. Eu quero apresentar a Deus, porque o Senhor morreu e ressuscitou naquela cruz. E o Senhor diz que todas as vezes que nós fizéssemos esse ato, ó Deus, era por memorial de que um dia o Senhor virá buscar a tua igreja. Um dia o Senhor vai vir, ó Deus, selar essa aliança entre o homem na terra e o Senhor nos céus. E então haverá novos céus, nova terra, Pai. Mas enquanto isso não acontece, aqui da terra, Senhor, nós ministramos e agradecemos pela obra da cruz. Agradecemos, oh meu Deus, por o Senhor ter dado o teu Filho naquele Calvário, para que hoje, ó Deus, em 2024 nós pudéssemos estarmos nesse país abençoado, ó Deus, glorificando o teu nome, profetizando sobre os vales, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai. Obrigado. Tome sua ceia, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, faça uma oração de agradecimento agora. Não peça nada. Faz uma oração de agradecimento agora. Não peça nada, agradece. Que respiramos, pelo alimento que temos. Obrigado pelos irmãos, obrigado pela igreja, Senhor. Obrigado pela tua obra na cruz. Obrigado, Senhor, pelos meus filhos. Obrigado pela minha esposa. Obrigado pela vida do pastor Glauber, pela vida da pastora. Obrigado, Senhor, por essa equipe de louvor, por essa igreja. Obrigado por cada irmão que está aqui nessa manhã ouvindo a tua palavra. Obrigado pelo trabalho, Senhor. Obrigado, a Deus, pela condição de ir e voltar num carro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado coisas maravilhosas. Obrigado, Deus, porque nós temos muito mais do que nós precisamos. Obrigado, Espírito Santo,
porque o Senhor tem zelado. Obrigado porque cada dia que nós colocamos os pés no chão, o Senhor, Pai, tem vindo com a sua misericórdia sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, pelos livramentos no dia a dia. Obrigado, Senhor, pelos nossos parentes. Obrigado, Senhor, porque as pessoas têm ouvido o Teu Evangelho. Obrigado, meu Deus, porque as pessoas, Senhor, elas têm tido quebrantamento no Teu coração. Obrigado por esta igreja, Senhor. Obrigado por este povo, ó Pai. Obrigado pelos dizimistas. Obrigado, Senhor, pelos ofertantes. Nós te agradecemos, Espírito Santo. Isso, continue orando, continue orando, continue orando.